Oi, gente, bom dia. Eu e a Karine, a gente vai iniciar hoje o capítulo 11, que é Europeus disputam o mundo atlântico, só que antes a gente vai concluir o capítulo 10, que é Africanos no Brasil, falando dos dois últimos tópicos. Pode passar, Karine. Quem tá com slide é tu, Heloísa. Oi, eu tô doidinha aqui. Bom, gente, eu vou começar falando sobre a guerra. E nessa parte da guerra, O, o autor vai falar sobre o Quilombo dos Palmares, que era um dos maiores quilombos que tinha. Quilombo era um lugar onde os escravos que fugiam dos senhores, dos engenhos, que fugiam da escravidão em si, eles iam. E esse Quilombo dos Palmares era, como eu já disse, um dos maiores que tem, e era uma ameaça à ordem escravista, né, ao sistema escravista. Por isso, os senhores de engenho e as autoridades portuguesas, elas queriam destruir esse quilombo. E para tentar destruir esse quilombo, os senhores de engenho, os portugueses, eles enviavam expedições. Essas expedições era como se eles mandavam um monte de pessoas armadas, enfim, para destruir o quilombo mesmo, para matar as pessoas que estavam lá. Só que eles enviaram muitas expedições, só que os quilombolas, né, as pessoas que estavam lá, os escravos, eles acabavam vencendo, né? E eles não conseguiam destruir o quilombo. E nesse período, durante essa guerra entre os senhores de engenho, os portugueses e o pessoal do Quilombo dos Palmares, nasceu um cara que é o Zumbi dos Palmares, que se tornou o líder desse quilombo, porque, segundo os autores, né, ele era uma pessoa muito firme, ele tinha um espírito de liderança. E, e pronto, né, ele ficou sendo o líder. Só que os senhores de engenho, os portugueses, eles não desistiram de destruir esse quilombo. Aí foi o que eles fizeram, né? Eles pensaram, não, enviar essas expedições não tá dando certo, a gente não tá conseguindo destruir o quilombo. O que que a gente vai fazer? Aí foi o que eles fizeram. Eles enviaram um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho para destruir esse quilombo, né? Eles meio que contrataram esse bandeirante para destruir o quilombo. E esse bandeirante, juntamente com vários homens, né, eles fizeram vários ataques ao quilombo dos Palmares, vários ataques mesmo. E quando foi no dia 6 de fevereiro de 1694, o Jorge Velho, o bandeirante, mais 6.500 homens armados com canhões, armados com várias armas, eles invadiram a capital do Quilombo dos Palmares e destruíram, né, a capital, mataram as pessoas. Só que o zumbi, que como eu já disse era líder, ele não foi morto. Ele saiu ferido, né, do combate e tal, mas não morreu. E ele ficou fugindo por vários meses. Só que ele foi traído por um homem de confiança dele. Ele foi traído lá pelo esse amigo da onça dele. E ele acabou sendo morto no dia 20 de novembro de 1695. Esse dia 20 de novembro, hoje em dia, é o dia da consciência negra, né? O dia que as pessoas param para levantar questões sobre o racismo, sobre preconceito. Então, dia 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi e também é o dia da consciência negra. E agora a Karine vai falar sobre o último tópico do capítulo 10, que é remanescentes de quilombos. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre os remanescentes quilombo. A gente tem que entender que no Brasil existem várias povoações que elas habitam locais antigos que eram os quilombos. Vocês já viram na aula passada, o capítulo 10, o que são quilombos. E esses, por exemplo, tinha os quilombolas que moravam nos quilombos, e os quilombos permaneciam, só que esses escravos mais antigos, esses negros escravizados, esses africanos escravizados ficavam um tempo, aí como todos nascem, crescem, morrem, morriam, ficavam seus descendentes e iam ficando. E é justamente desses netos, desses bisnetos, desses quilombolas.
que hoje que hoje eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. E esses remanescentes de quilombo, eles estão, como eu falei, por todo o território nacional, e quem habita eles, no caso, são os descendentes. E essas comunidades, como eu já falei para vocês, são chamadas de remanescentes de quilombo, que foram que são as pessoas que vieram trazendo essa descendência desses quilombolas, trazendo essa cultura e permanecendo nas terras que eram de seus avós, de seus pais, de seus bisavós, de suas mães. Enfim, a nossa Constituição, ela, só mais a gente precisa entender que são mais de 80 mil pessoas espalhadas por todo o Brasil que vivem dessa forma, guardando a herança cultural dos seus pais, dos seus tios, dos seus antepassados, que guardam também, conservam muito da cultura africana, mesclando com os conhecimentos que eles têm hoje. Eles também guardam muitos termos da língua africana, eles ainda falam algumas palavras de origem africana. E a nossa Constituição, a nossa Constituição de 1988, ela garante, por lei, que esses remanescentes de quilombo, que esses locais que eram quilombos, que agora são só remanescentes, que têm esses descendentes, é por direito desses descendentes, esses descendentes têm direito a ficar com essas terras, a morar nessas terras, porque eram seus avós, seus pais, e porque é um aspecto cultural e social da nossa sociedade, tá, gente? Não é porque, tem que ficar porque tinha avô e pai, não, mas porque tem toda uma questão cultural, da escravidão, que os seus pais sofreram, todo um processo histórico maior. E essas pessoas, na lei é tudo lindo e maravilhoso, só que na prática é totalmente diferente. Porque essas pessoas que moram nesses remanescentes de quilombo, esses descendentes desses quilombolas, têm muita dificuldade hoje em dia, sempre tiveram muita dificuldade de poder ficar com suas terras. Eles vivem em situação de ameaça, em situação de a qualquer momento ser retirado de suas terras, que por direito são deles. Primeiro, porque é um processo muito demorado da justiça. Segundo, porque requer documentos. E também esses locais onde ficam esses remanescentes de quilombo são locais que ficam em áreas que têm muita reserva de mananciais, muita reserva de água, e também tem muita reserva de extração mineral, ou seja, de extração vegetal e mineral. A extração mineral e vegetal, ela é extremamente importante para o comércio, para fazer circular. E esses fazendeiros ficam de olho nessas terras, que são esses remanescentes de quilombo, porque é muito rico e produz muito e gera muito dinheiro. Só que para eles é uma questão de dinheiro, só que para esses descendentes desses quilombolas é muito mais que isso, é a herança dos seus antepassados, é o local onde eles sofreram, onde eles existiram, onde eles construíram a cultura dele, para que isso não seja apagado, para que seja lembrado. Ali o local e a casa deles, assim como a demarcação das terras indígenas. Mas voltando para cá. É por isso que esses fazendeiros fazem processo de grilagem. O que é isso, Karen, grilagem? Antigamente, hoje em dia ainda, eles forgem documentos, colocam em uma caixa, colocam grilos para que os grilos comam esses papéis, para que envelheçam eles, para eles poderem chegar na justiça e dizer, não, aquelas terras já eram minhas, estavam no meu nome há muito tempo, só que não é. E devido a esses fazendeiros terem esse interesse, a serem muito demorados na justiça, porque eles têm que provar que além daquela terra serem deles, e como esses fazendeiros não são reais, eles têm que provar que eles são descendentes de quilombolas. Ou seja, é um processo muito demorado. E muitas dessas pessoas lutam até hoje. E é uma luta muito árdua para provar que eles primeiro são descendentes de quilombolas, que seus pais, seus avós, seus avós eram quilombolas há muito mais tempo. Como é que você, pobre, vai estar com uma pessoa rica, cheia de dinheiro, que está interessada no local histórico, não no local histórico, mas no local financeiro, que é onde você mora? E, diante disso, a gente entende a importância desses quilombolas, desses remanescentes de quilombos que contam a nossa história. Não é só uma questão de recurso material financeiro, mas é uma questão espiritual, histórica da nossa cultura, do nosso entendimento, da nossa existência. Pode passar, Heloísa. Gente, agora eu vou dar início ao capítulo 11. Eu vou falar dos dois primeiros tópicos do capítulo 11, que é bem pequenininho, que é a disputa do mundo atlântico pelos europeus no século XVI e no século XVII e a União Ibérica. Nesses dois capítulos, os autores vão falar que os holandeses eles invadiram o Nordeste brasileiro duas vezes e que durante o século XVI o Império Espanhol ele era imenso. Ele possuía várias colônias em vários continentes. Eu entendo, assim, um exemplo, né? Mas é uma coisa bem mais complexa. Mas eu entendo colônia como se fosse uma cidade que pertence
no caso aqui, ao Império Espanhol, né? Como se fosse uma cidade que tem as pessoas, que tem todo um sistema e que pertence ao Império Espanhol, nessas colônias. Aí eles tinham colônias em vários continentes, né, em vários lugares. Entre essas colônias estavam os Países Baixos espanhóis, que esses Países Baixos eram uma região muito rica e é uma região onde hoje é a Holanda e a Bélgica. E o Império Espanhol, ele era muito grande, como eu já disse, né? Mas ele cresceu muito mais em 1580. E naquele ano, no caso 1580, o rei de Portugal, o Dom Henrique, ele morreu. E ele morreu sem deixar herdeiro, ou seja, ele morreu sem deixar uma pessoa para ficar no seu lugar como rei. Aí o que foi que aconteceu? O rei da Espanha, que era o Filipe II, era parente do rei de Portugal, do Dom Henrique. Aí, como ele era parente e como o Henrique não tinha deixado ninguém, né, nem um filho, nem ninguém mais próximo para ficar no trono, o Filipe II, ele se tornou rei de Portugal. E quando ele se tornou rei de Portugal, a Espanha passou a ter domínio sobre Portugal, sobre as colônias de Portugal. E entre essas colônias estava o Brasil, porque nesse período o Brasil era colônia de Portugal. E esse domínio da Espanha sobre Portugal e sobre suas colônias ficou conhecido como União Ibérica. Então, se alguém perguntar para vocês o que foi União Ibérica, aí vocês vão dizer, né, que foi o período em que a Espanha é, dominou Portugal e suas colônias, e essa União Ibérica ela durou uns 60 anos. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre a independência dos Países Baixos. Primeiro, a gente tem que entender que lá no final do século XVI, o rei Filipe da Espanha, ele resolveu impor o catolicismo, a religião católica, a essas pessoas que moravam nos Países Baixos. Mas, além disso, ele resolveu aumentar os impostos. Além de você ser obrigado a ter que seguir uma religião que não é do seu agrado, você ainda ter que pagar muito mais caro para esse rei, para esses nobres, para a burguesia, enquanto você estava lá, tendo que ter outra religião que você não queria, e morrer de trabalhar para sustentar eles. Isso gerou uma revolta muito grande dos habitantes, o que acabou levando os habitantes a começarem a guerrearem de fato contra a Espanha. Quando eu falo contra a Espanha, é contra o rei, contra os nobres. E isso vai acontecer, e essa guerra ela vai ter fim lá em 1581, quando os habitantes dos Países Baixos conseguiram vencer os espanhóis, no caso o rei Felipe II e todo o pessoal lá da corte da Espanha. E eles declararam sua independência. Eles disseram, olha, agora que não se chama mais Países Baixos, agora a partir de hoje vai se chamar Holanda. E nisso o rei Felipe ele vai acabar perdendo esse território, que era os Países Baixos. E o rei Felipe estava muito interessado nos Países Baixos, que veio se tornar a Holanda, primeiro, por causa que era uma região extremamente próspera, era cheia de manufaturas, vários produtos eram feitos e produzidos e mandados para outros países, até e circulavam na própria Holanda. Também porque eles tinham uma indústria naval, no caso de navios, e a marinha deles era altamente desenvolvida, era top de linha. E isso era uma perda muito grande para o rei Filipe II. Pode passar, Heloísa. E como é que vai começar, Karine, essa guerra por açúcar e por escravos? Bom, a gente tem que entender que o rei Filipe II ele perdeu os Países Baixos, que veio se tornar a Holanda, que era uma fonte extremamente rica de renda para ele. E nisso ele pensou, vou fazer um revenge, vou fazer uma vingancinha. Ele resolveu, o rei Filipe II, uma estratégia para tentar fazer com que os Países Baixos voltassem para suas mãos, proibir que Portugal e as colônias portuguesas, que elas eram, Portugal e Espanha eram íntimas nesse momento, proibiu a de comercializar com os espanhóis, ou seja, se os espanhóis quisessem comprar alguma coisa de Portugal ou da Espanha, não podiam, porque o rei Filipe proibiu que eles comprassem, que eles vendessem qualquer coisa, tanto os holandeses para com os portugueses para com os holandeses. E nisso, os holandeses eles resolveram dar uma resposta ao rei Filipe II e a Portugal. Ele chegou lá em 1621, no caso, os holandeses, e eles criaram a Companhia das Índias Ocidentais. E qual era o intuito da Companhia das Índias Ocidentais? Elas tinham o intuito de invadir as colônias portuguesas, que estavam tanto na América quanto
na África. Ou seja, eles queriam atacar os portugueses, eles queriam minar os portugueses, assim como os portugueses queriam minar eles, atrás do açúcar e dos escravos, que eram duas fontes de renda extremamente importantes e eram e encheu os cofres. Era a coisa da vez era a venda de escravos e de açúcar, a compra e venda dos dois. E nisso a gente vai ter o primeiro alvo deles, vai ser na América. Eles vão chegar no Nordeste brasileiro, porque no Nordeste brasileiro, no caso, estamos falando aqui do Brasil, é claro, Karine, e não vai chegar no Nordeste brasileiro, porque o Nordeste brasileiro, naquele momento, era quem produzia mais açúcar em todo o mundo. E nisso eles vão atacar o Nordeste brasileiro para conseguir, no caso os holandeses vão invadir o Nordeste brasileiro para conseguir tomar posse desses engenhos para aumentarem a renda deles, para eles ficarem cada vez mais ricos. E tomar principalmente os engenhos de açúcar que pertenciam a Portugal. No caso, a gente que era a colônia. E eles vão chegar na África, eles vão justamente na África atrás de africanos para escravizar eles, para comprar e vender eles, porque escravo, quando se comprava lá, nos casos, os escravos africanos, quando compravam lá no continente africano, era muito mais barato. Quando chegava aqui no Brasil, em outras partes do mundo, se vendia muito mais caro. E, novamente, eles iam dar prioridade a invadir as colônias que tinham domínio português. E nisso, o intuito desses holandeses era o lucro com a venda do açúcar e dos escravos, não esqueçam disso. E a gente vai ter agora, pode passar, Luiz, a invasão da Bahia. Como é que foi que esses holandeses eles invadiram a América, no caso a Bahia? Por que, é que eles invadiram justamente a Bahia, Karim? Porque a Bahia, a primeira invasão que os holandeses fizeram ao Brasil, no caso, foi a Bahia. E justamente porque a Bahia era a capitania que tinha mais engenhos de açúcar, ou seja, produzia mais, estava mais em destaque. E eles invadiram Salvador, que fica na Bahia, é claro, lá em 1624. Eles vieram, no caso holandeses, com 26 navios, 3.300 homens e 400 canhões. Nisso, para eles foi muito fácil conseguir prender o governador português, que estava lá na Bahia, e encurralar o povo baiano, no caso, os habitantes da Bahia. Só que uma parte dessas pessoas, desses habitantes, eles foram para o interior da Bahia se esconder lá, para organizar uma resistência, para tentar expulsar esses holandeses lá da Bahia. E nisso eles criaram uma técnica, uma estratégia de resistência que foi chamada de guerra de emboscadas. E o que seria essa guerra de emboscadas, Karine? É tipo assim, uma quantidade pequena desses habitantes, eles se juntavam, ficavam na mata, na espreita, esperando os holandeses aparecerem. Quando os holandeses aparecerem, eles pegavam os holandeses de susto, rendiam esses holandeses. E assim foi. E os baianos, no caso, a própria colônia portuguesa, aqui no caso é o Brasil, recebeu o apoio da Espanha. Lembra lá do Filipe II? Ele mandou 52 navios, 12 mil homens, para tentar também tirar esses holandeses da Bahia, porque lá, de uma certa forma, também era domínio deles. E nisso se teve tanta pressão na terra, que eram os próprios habitantes da Bahia, para tirar esses holandeses, quanto pelo mar. Ou seja, os holandeses estavam cercados pela terra e pelo mar. Nisso os holandeses não resistiram, eles acabaram se rendendo. Gente, por hoje é isso. Próxima semana a gente continua, tá?